Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá, oitavo ano, sejam bem-vindos, professor Tiago, aula de Geografia. Deslocamentos populacionais na América e na África. Certo? Esse é o nosso tema. Nosso capítulo, página 41, para vocês acompanhando daí. Temos aqui algumas notícias, 6 notícias. Recortes de jornais, de 2017 até 2018. Fala o seguinte: refugiados dominam balcões de sushi em supermercados nos Estados Unidos. Esquecidos haitianos vagam pelo continente americano. Fluxo de remessas de imigrantes pode chegar a 600 bilhões. Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. 1 milhão de habitantes. África subsaariana, para quem não se lembra, é a parte abaixo do deserto do Saara. Tá? Aí nós temos aqui, imigrantes brasileiros de renda baixa enfrentam obstáculos em Portugal. Venezuelanos lideram o número de pedidos de refúgio no Brasil. África e América. Um problema idêntico dos dois continentes. O continente americano, temos Estados Unidos e Canadá como um país desenvolvido, e abaixo do México até lá a Argentina, a Patagônia, nós temos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e o continente africano inteiro é subdesenvolvido. Tem um país emergente que é a África do Sul, que junto com o Brasil, Rússia, China e Índia formam um BRICS, né, que eu já citei para vocês. Então são países de importância. Aqui para a América Latina, digamos, Brasil, México, tem toda a sua importância. Porém, o México não está na BRICS, lá nesse bloco que eu citei para vocês. América e África no contexto das imigrações. Aqui nós temos todo um gráfico mostrando sobre os deslocamentos. Só para vocês verem, em 2015 havia pouco menos de 200 milhões de pessoas vivendo como imigrantes internacionais. Em termos populacionais, dos 7,5 bilhões de habitantes que nós temos no nosso mundo, no nosso planeta, 3,3% da população é de imigrantes, de pessoas que estão fora do seu país, estão em outro país tentando uma nova vida. Aí paramos e pensamos o seguinte: a população brasileira hoje, a estimativa está em 211 milhões de habitantes no nosso país. Tem 250 milhões de pessoas vivendo fora dos seus países. Mais do que a população do nosso país, que é o 5º maior país em população no mundo. Olha que diferença. Nós temos China com 1,5 bilhão, Índia seguindo, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil. Aí vamos lá. Nós temos de todos esses 257 milhões de pessoas vivendo fora. Isso somente, detalhe, eu esqueci de citar, só entre América e África. É esse número inteiro. Só para vocês entenderem. Isso nós temos países dentro da América e dentro da África. E aqui temos um quadro com os maiores fluxos. A Síria são cerca de 6,800 milhões. Muita gente. E como vocês podem ver, eles têm uma estimativa lá do aumento de um percentual de 536%. O menor índice é em Burundi, com 55%. Aí vamos lá, nos países com o maior número de imigrantes que tem no mundo em 2015. Nós temos Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Canadá, França, Austrália, Espanha. Nós temos países da América, nós temos países europeus, nós temos países asiáticos, nós temos países da Oceania. E desses países, como vocês podem ver, olha os Estados Unidos, 46 milhões de pessoas, só de imigrantes. Para vocês terem ideia,
Isso 2 milhões só a mais do que a população do estado de São Paulo, que nós temos hoje, no estado de São Paulo, 44 milhões de habitantes. E lá são 46 milhões. Um número bem grande, expressivo, né? Como vocês podem bem observar. Deixa eu só arrumar aqui minha setinha, o laser, o apontador, para ficar melhor para mostrar para vocês. Certo? Alemanha com 12 milhões, Rússia com 11, Arábia Saudita com 10. O menor aqui é a Espanha com 5 milhões de habitantes, de imigrantes. Perdão. Aí aqui vamos observar essa imagem e depois esse gráfico. Jovens marroquinos. Marrocos, para quem não se lembra, é na África. Está perto do Estreito de Gibraltar, próximo à Espanha. E aí está aqui, jovens marroquinos barrados na Grécia. Em vez de entrar pela Espanha, eles entrava pela Grécia para tentar adentrar a França. Eles foram barrados, onde lá na França eles iam encontrar os parentes que já estavam dentro do país já estabelecidos. Eles tentaram, porém foram barrados e tiveram que ser deportados para o Marrocos novamente. As condições de vida no Marrocos é bem diferente das condições de vida encontradas no continente francês. Que para eles vão trabalhar, eles vão servir para a mão de obra e vão trabalhar. Aí aqui para vocês observarem, nós temos aqui dispersão, a diáspora, a dispersão de grandes massas de pessoas de determinada população ou povo por várias regiões distintas, normalmente forçada por problemas sociais no local da partida, no caso do seu país de origem, né? Os deslocamentos forçados pelo mundo. Nós temos aqui desde refugiados pedindo asilo, no caso eles vão tentar uma nova vida, vocês já vão entender o exemplo. Deslocamentos internos dentro do próprio continente ou do próprio país, que é possível. Nosso país mesmo, nós tivemos um deslocamento interno muito grande, massivo, das pessoas que moravam no norte e nordeste do nosso país vieram para a região sudeste, sul, um pouquinho no centro-oeste, para tentar uma nova vida, fugindo da seca. Mais ou menos como aconteceu no êxodo rural. Foi a fuga, mas não tão expressivo assim, certo? Aí aqui nós temos os deslocamentos internos, a proporção dos deslocamentos, que aí eles foram em uma escala gigantesca. Como aí vocês podem observar, a proporção de deslocamentos para cada 1000 indivíduos. Isso era constante. As pessoas saíram das suas residências em busca de uma nova vida, fugindo. Aí aqui nós temos a definição por categorias. Refugiados, deslocamentos internos, que é dentro, os requerentes de asilo, os exilados políticos. Aí vamos entender o que cada um. Refugiado é aquele que foge do seu país, alegando temores fundamentados em perseguição por conta humanitária, que aí nós temos violência, miséria, racismo, do seu local de origem, que não querem retornar mais para o seu país. As pessoas fogem. Aí são 22 milhões. Deslocamentos internos, dentro do mesmo país ou continente. 40 milhões de habitantes, de pessoas, né? Milhões são pessoas que fogem pelas mesmas razões do refugiado, porém, permanecem dentro do seu próprio território. Os requerentes de asilo, eles recorrem à ONU, Organização das Nações Unidas, que faz o intermédio solicitando que eles consigam entrar em algum determinado país para se estabelecer. São cerca de 2 milhões de habitantes. Os exilados políticos já não tem a quantidade, não foi contabilizado, porém eles não têm intermédio da ONU. Eles solicitam um asilo político com outro país, direto com o chefe de Estado ou algum diplomata, para conseguir ter uma busca de uma melhoria no seu território, certo? Os migrantes americanos. Os migrantes americanos, América, com seus deslocamentos forçados,
em 2016. O que acontece? O maior fluxo que aconteceu aqui na América, como vocês podem observar, nós temos os Estados Unidos, que é o país que a maioria das pessoas querem ir, até dentro do nosso território mesmo. Eles querem ir até o território americano. E também nós temos o Canadá. Canadá, que é um país importante para a economia do país, claro. Ele é um país importante, assim como os Estados Unidos, um país desenvolvido. México, que já entra na categoria de desenvolvido, em subdesenvolvido, junto com o Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina e os outros países da América Central também, Paraguai, Uruguai, que nós temos aqui, Bolívia, certo? E aí o que acontece? Os deslocamentos aqui nessa região, só os Estados Unidos contabiliza lá 46 milhões de habitantes estrangeiros. População de São Paulo que eu citei para vocês. Então, a maioria das pessoas daqui dessa região, eles vão para os Estados Unidos em busca de uma outra vida, uma melhor qualidade na sua vida. Então, eles fogem até lá. Aí nós temos os deslocamentos internos, como o caso da Colômbia, que por conta dos grupos, como a FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foi um grupo que há mais de 50 anos ficava enfrentando o governo e perseguindo as pessoas, e as pessoas fugindo dentro do próprio território, dentro do seu próprio, não saindo. Então foi um deslocamento interno. Aí nós temos retomadas de refugiados, são bem poucas, e requerentes de asilo. Nos Estados Unidos é onde tem o maior volume, o maior número de pessoas que alegam que estão sendo perseguidos dentro do seu país para conseguir sobreviver nos Estados Unidos. Porque nem todos conseguem chegar lá e ter a cidadania americana. No caso, viver sem ser uma pessoa de fora dentro do território americano. Aí vamos um pouquinho tratando das migrações internacionais e o nosso país. Nosso país tem uma nova lei de imigração, que foi aprovada em 2017. Que o Brasil, na atualidade, tem uma abordagem humanitária, relativamente aberta para estrangeiros residentes do nosso país. Porém, ao contrário do que ocorreu em boa parte do passado no nosso país, apenas uma porção de imigrantes entre brasileiros, cerca de 700 mil pessoas em 2017, configurava 0,3%, uma proporção baixa, porque o que acontece? Comparado a outros países, como os Estados Unidos, que são quase 15% da população é composta de imigrantes, Canadá 22%, um número alto, nosso país tem 0,3%. 700 mil pessoas que não são brasileiros, mas estão aqui, então fazem parte dessa conta. Comparado aos Estados Unidos e Canadá, 15% dos Estados Unidos, Canadá, 22% de imigrantes entre os habitantes do país. Então é um número bem grande, né? Como a gente pode perceber. Aí o que acontece? Essa política de abertura do Brasil. Essa foto aí mostra empresas brasileiras contratando trabalhadores haitianos. São Paulo em 2015. O que acontece? Isso na página 46, vocês podem acompanhar, tá? O Haiti, durante um longo período, ele teve uma instabilidade política que começou no ano de 2004. E agravou muito isso com um terremoto de 2010, que devastou o país, acabou com o país. Nesse terremoto, muitas pessoas não conseguiram ter nenhum mínimo. Muitos fugiram, vieram para o nosso país, para outros países, porque o nosso país tem fronteiras abertas para a pessoa de fora que está buscando ou está procurando uma melhor condição. E aí o que acontece? Não quer dizer que no nosso país seja mil maravilhas. Mas seguimos. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Certo? E aí, juntamente com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o exército americano, brasileiro, o americano ajudou um pouquinho, depois só ficou o exército brasileiro mesmo. Eles ajudaram a reconstruir o Haiti com ajudas humanitárias. O exército brasileiro ficou lá durante um longo período. Se eu não me engano, no ano de 2017,
ele já retornou, acabou aquele período. Então, as ajudas humanitárias de tudo, desde reconstruir escolas, creches, casas, hospitais, até fazer segurança pública do país que estava quebrado. O Exército Brasileiro fez. Então, nós temos uma solidariedade ao povo haitiano, o governo brasileiro, certo? Então foi mais ou menos assim que aconteceu os deslocamentos forçados em 2016 dentro desse território aqui, do americano. Agora no africano, certo? Os deslocamentos forçados, como vocês podem ver, é grande o número aí, né? É de uma expressão gigantesca. Nós temos aí de milhões de pessoas se deslocando. O maior número, como vocês podem observar bem, é na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, onde nós temos lá pessoas fugindo desde deslocamentos internos, que são, em algumas áreas, a maior parte, eles saem, no caso da Somália mesmo, que tem um volume gigantesco de deslocamento interno dentro do próprio país. Aí nós vamos aqui em Ruanda, tem desde um deslocamento interno, refugiados e em condições que está procurando uma melhor questão de vida. Aí nós temos as retomadas, os refugiados e os deslocados, que são bastantes. E o destino dos imigrantes de 1990 era a África subsaariana, que era o deslocamento interno. Após isso, 11 milhões ia para a Europa, União Europeia. Pegamos lá os países membros da União Europeia, nós pegamos Noruega e Suíça, que não fazem parte, mas estão dentro daquele eixo, Estados Unidos e outros países, além do nosso país também, que entra nessa questão dos outros países. Em 2017 já mudou. 68 milhões estavam deslocando dentro do próprio continente, dentro da própria África subsaariana. Teve uma diminuição, pouca, teve cerca de 7 milhões de pessoas. Porém, dado que mudou, a população que estava indo em direção à Europa aumentou 17 milhões. Eles fogem para a Europa tanto pelo mar Mediterrâneo, em embarcações que não têm a menor condição, que cabe 50 pessoas, viajam 200 ou até mais pessoas, tentando entrar ilegalmente nos continentes europeus. Muitos morrem no meio do caminho. É muito complicada a situação do povo africano. Então eles não conseguem ter uma melhor condição dentro do seu país e tentam buscar uma em outro país. Quase finalizando nossa aula, vamos falar sobre a população urbana do continente africano. Como vocês podem ver, a mancha urbana está nas concentrações dos países do norte da África e a África subsaariana, porém na parte oeste, na parte do Oceano Atlântico, tem a maior concentrações. Essas partes estão mais clarinhas, aí de 0 a 20%, é todo o predomínio do deserto, então não é tão habitável, não tem como a pessoa viver no deserto. Aí. As condições climáticas deixam aquilo ali insalubre para se viver. Então o que acontece? Nós temos lá desde a questão das favelas, aí vamos pegar e vamos analisar. Hoje em dia, o número de pessoas vivendo em favelas na África subsaariana diminuiu. Ele vem diminuindo aos poucos, como vocês podem bem observar. Em 1990, era 70% da população vivia em favelas. 95 já mudou, já começou a descer. Hoje são cerca de 55 milhões. É muito, mas ainda existe. Agora, no norte da África, esse número já caiu, literalmente. Eles tinham um número entre 35 milhões de pessoas vivendo em favelas. Hoje são de 12 a 13 milhões de pessoas vivendo em favelas. E o que acontece? O processo de urbanização na África ela é bem antes dos colonizadores africanos. Então, essa questão da urbanização são datadas, às vezes, em milênios atrás, entre as cidades africanas que as atuais. Então, cresceu, as cidades surgiram lá atrás na África. Porém, com o processo de colonização que teve europeia, cresceu e urbanizou. Porém, essa população ela vem mudando um pouquinho.
as pessoas vivem nas áreas urbanas por conta de uma situação, fato para todo mundo, que é a industrialização. Então eles vivem por conta disso, eles conseguem ter uma melhor qualidade de vida, buscando saúde, buscando trabalho, estudos, mas mesmo assim muitos ainda se deslocam fora do próprio continente. Mas é isso que aconteceu nesse processo de urbanização e também de migração, tanto na América e na África. Algumas partes são iguais, as pessoas fugindo sempre de alguma coisa. A maior parte, quando eles fogem na questão do deslocamento forçado. Então é sempre fugindo de alguma coisa. Essa é a dinâmica migratória desses dois continentes, tá bom, gente? Aí, finalizando nossa aula, quero que vocês respondam as atividades do próprio livro didático, páginas 53 e 54, tá bom? Até mais, qualquer dúvida, só ir lá no comentário que eu pego a sua dúvida, ok? Até mais, ficam com Deus, até breve.